Olá, alunos e alunas, sejam bem-vindos à nossa aula de Filosofia 1, Platão. Os objetivos da nossa aula seria compreender o pensamento platônico a partir dos seguintes conceitos: idealismo, mundo sensível e mundo inteligível. Esses três conceitos vão ser a base para a nossa aula sobre Platão. Então, Platão, o seu nome verdadeiro era Aristócles. Platão significa de ombros largos, era o apelido que ele tinha. Ele viveu do século 427 a 347 a.C. Ele foi discípulo de Sócrates, fundador da Academia Platônica e criador do idealismo. Ele pertence ao segundo período da filosofia antiga, conhecido como socrático, clássico ou antropológico. Então a gente viu lá com os filósofos pré-socráticos que o período da filosofia deles era o período cosmológico. A partir de Sócrates, nós temos o período antropológico. Platão pertence a esse período antropológico, que vai do século V ao século IV a.C. É considerado o maior discípulo de Sócrates, opõe-se aos sofistas assim como Sócrates. Então, como vocês sabem, né, Sócrates combatia os sofistas, que eram os professores da arte do bem falar, a arte da argumentação, a arte da eloquência. Ele ensinava as pessoas a construção argumentativas de sofismas, que seriam falácias, erros lógicos argumentativos. Por isso que eles são chamados de sofistas, porque eles criam sofismas através do discurso. Escreve em forma de diálogos, né, cujo seu principal protagonista, né, a principal figura que aparece nos diálogos platônicos seria o Sócrates. Ele busca estabelecer como conhecimento verdadeiro se dá através da essência do mundo. Então ele busca compreender o conhecimento através da essência do mundo. O que seria essa essência do mundo é o que nós vamos ver ao longo dessa aula. Seus principais temas são teoria do conhecimento, que parte para um viés educativo, e política. Nós vamos se ater nessa primeira aula na busca da compreensão da teoria do conhecimento de Platão. Nós vamos se ater à teoria do conhecimento de Platão. Não vamos se aprofundar na construção da política de Platão. O idealismo platônico, a teoria platônica, a teoria das ideias, teoria das formas ou teoria das essências, o dualismo platônico e a dicotomia platônica, né, são todas a construção da sua teoria filosófica. São todos a mesma coisa. São todas o mesmo significado, a mesma construção filosófica. São termos utilizados para definir a teoria filosófica de Platão. Então, quando você ouvir qualquer um desses termos, ele está remetendo à teoria filosófica de Platão. Então, para Platão existe o mundo sensível, o mundo da aparência, contrapondo o mundo inteligível, o mundo da essência. Então, esses dois mundos é a construção da base filosófica da teoria de Platão. Nesse quadro sobre a teoria do conhecimento na República de Platão, nós temos um mundo, a realidade que se divide como eu havia expressado anteriormente. O mundo sensível e o mundo inteligível. Esse mundo sensível e esse mundo inteligível produz objetos do conhecimento e os modos do conhecimento. Então, nos objetos do conhecimento, dentro do mundo sensível, nós temos a zoa, que seria a palavra grega que significa as coisas vivas e as coisas visíveis. Ou seja, as coisas que as nossas percepções sensíveis, que os meus 6 sentidos
apreendem ou captam, né? Então, essa produção da minha relação dos meus sentidos com o mundo sensível produz imagens, que seriam os ícones. E esses ícones, as imagens, né, produzem a ilusão do mundo. Os modos do conhecimento do mundo sensível. A pistes, que significa as crenças limitantes do mundo. Então existem crenças que limitam a expansão da nossa consciência para a verdade do mundo. Por isso temos uma ilusão construída no mundo. E a doxa, opinião, significa a representação desse mundo sensível, desse mundo da ilusão. E a eikasia significa a imaginação. Eikasia, né, seria a imaginação do mundo da ilusão. O mundo inteligível possui o eidos, né, que seriam as formas, as ideias. A dematema, que seriam os objetos matemáticos, os sólidos platônicos, seria que através do raciocínio da matemática eu consigo ter acesso ao mundo inteligível. Então, para você ser membro da Academia Platônica, você tinha que saber da matemática. Tinha uma insígnia, né, lá na academia que dizia: aqui não entra quem não for geômetra. Ou seja, quem não souber matemática não tem condições de ter acesso aos conhecimentos que eu vou passar enquanto construção de um conhecimento por mim. Isso era o que falava Platão. A noese seria a produção de um modo de conhecimento através da intuição intelectual, que produz a episteme, que seria a ciência. E a dionoia seria o processo do raciocínio e da consciência dedutiva. Raciocínio e a consciência dedutiva. Então esse é o quadro da teoria do conhecimento na República de Platão. Então o que seria o mundo sensível? Seria o mundo das sombras, o mundo ilusório, ou o mundo das sensações, produzido pelos nossos sentidos, né? Sentir ou indução. Então, os meus sentidos produzem a ilusão do mundo. Então, refere-se a um conhecimento opinativo, que seria a doxa, né? Que é a construção do que as coisas são para si. Isto é, a imperfeição do mundo, o devir de Heráclito, né? O pré-socrático Heráclito dizia que o mundo, a realidade, era um constante devir. O que seria devir para Heráclito? O movimento do mundo. E esse movimento do mundo se dá através de uma dualidade, né? Então, se existe noite, é porque existe dia. Se existe bem, existe o mal. Se existe o sim, existe o não. Esse era o devir de Heráclito, né? O mundo se dá através desses opostos enquanto movimento. Então esse mundo sensível produz uma intuição sensível, que é o lugar da multiplicidade, do movimento, do vir a ser. A ilusão do mundo, que é pura sombra do verdadeiro mundo. Ou seja, o mundo sensível é uma mera cópia perfeita do mundo inteligível. É uma representação na minha consciência do mundo verdadeiro, do mundo ideal. Aí que vem a construção do idealismo platônico. A ideia de um ideal se constitui através do mundo inteligível, do mundo suprassensível, ou do mundo das ideias, o mundo das essências. Então podemos dar um exemplo disso, né? A ideia das abelhas, né? Existem várias espécies de abelhas no mundo, mas, segundo Platão, só existe uma única abelha, uma única essência de abelha no mundo, uma matriz geradora de todas as abelhas. Então a verdadeira abelha se encontra no mundo inteligível, no mundo das ideias, no mundo das essências. E as abelhas que existem espalhadas no mundo são meras cópias dessa abelha matriz, dessa abelha que existe no mundo das essências. Então, o mundo inteligível seria também chamado de mundo das ideias, o mundo das essências, né? O mundo intelectivo, né? São sinônimos para o mundo inteligível, mundo das formas ou mundo do eidos.
Ele é produzido pela nossa racionalidade, pelo nosso pensar, nossa produção dedutiva do mundo. Então, refere-se a um conhecimento verdadeiro, que seria a episteme. Esse mundo verdadeiro, que produz a episteme, se dá através do acesso ao mundo inteligível, se dá através da contemplação do mundo inteligível. Então, refere-se ao que é em si, isto é, as coisas perfeitas, o ser enquanto ser de Parmênides, né? Então, Parmênides constrói uma metafísica, que seria a essência do ser enquanto ser, do ser das coisas, né? Que Platão também se refere. Então, o que seria o mundo inteligível? Seria a intuição intelectual, né? É o lugar das essências imutáveis que o homem atinge pela contemplação e pela depuração dos enganos dos sentidos. Ou seja, só posso contemplar o mundo das ideias, ou só posso contemplar o mundo inteligível através da negação do mundo sensível, através da negação do mundo da ilusão. Então, como as ideias são as únicas verdades, o mundo dos sonhos só existe na medida em que participa do mundo das ideias, do qual é uma apenas mera cópia do mundo real. Então, o mundo das ideias seria a verdade absoluta do mundo enquanto realidade, o mundo das ideias. Podemos dar continuidade a essa ideia, né, colocando novamente o exemplo, né, das abelhas, só que aqui no caso eu vou colocar o exemplo do cavalo. Só existe uma matriz do cavalo no mundo, que seria o cavalo que se encontra no mundo das ideias, o cavalo que se encontra no mundo ideal, que se encontra no mundo das essências. Então, os cavalos que existem no mundo são meras cópias perfeitas do mundo ideal, do mundo inteligível. Então, quando a gente tem, não sei se vocês já ouviram falar, né, aquela pessoa possui um amor platônico. Então, o amor platônico é um amor que só se encontra no mundo das ideias, um amor que só está no mundo das essências, um amor que só se encontra no mundo inteligível. Então, com isso, nós encerramos a nossa primeira audioaula de Filosofia 1, Platão, e nós vamos agora para uma avaliação 1 da audioaula 1, a audioaula 1 de Filosofia, que seria Platão. Essa avaliação seria a avaliação A1, que vocês vão responder no formulário que se encontra no Google Classroom. Então, por favor, peço a todos e todas que respondam o formulário do Google Classroom, né? E esta primeira avaliação, né, a A1, terá o valor de 1 ponto. Então, façam a avaliação. Espero que todos e todas estejam bem. Espero estar o mais breve possível com vocês. Um abraço a todos e todas e até a próxima aula. Obrigado.